Bom dia, amigo. Aqui estamos nós, começando mais um dia e tendo esses instantes de reflexão, de meditação, para os quais conto com a sua atenção e com a sua companhia. Quero convidá-lo para hoje à noite. Toda quarta-feira nós nos reunimos em nossa igreja a partir das 7 horas num culto de oração. Quando temos a oportunidade para louvar a Deus juntos, para compartilhar as nossas necessidades, orar uns pelos outros e uns com os outros, você vai se sentir muito feliz em ter a oportunidade de estar na presença de Deus. Talvez você esteja distante de nossa igreja, numa outra cidade. Você pode procurar uma outra igreja batista, ou mesmo uma outra igreja evangélica, que também se reúna no dia de hoje para a oração. Não perca esta oportunidade. Aos que aniversariam no dia de hoje, nosso abraço especial, nosso desejo de muitas felicidades e que as bênçãos de Deus possam marcar o seu dia, mas também o seu futuro. E a todos, o convite para alguns instantes de meditação nas Escrituras Sagradas, voltando ao livro dos Salmos. No Salmo de número 32, no versículo 7, nós lemos o seguinte: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. É interessante o modo como o salmista transmite nos Salmos a sua relação com Deus. Todo o texto bíblico traz revelações extraordinárias sobre Deus. Mas no livro dos Salmos há algo muito interessante. É que nós não temos a apresentação de conceitos que possam nos parecer abstratos, ou que possam nos parecer filosóficos, ou que possam nos parecer meramente intelectuais. Não, os Salmos transmitem conceitos a respeito de Deus que brotam do relacionamento pessoal do salmista com Deus. E nós nos identificamos com isso, porque nós vivemos experiências semelhantes. Ao lermos os Salmos, ou nós vivemos experiências muito parecidas com as que nós temos experimentado, ou nós vemos no salmista experiências que nós desejamos viver. Mas a verdade é que nós encontramos mensagens estreitamente ligadas à nossa vida, incrivelmente práticas. Aqui o salmista fala do que Deus representa para ele, de quem é Deus para ele. Perceba que algumas ideias estão presentes. A ideia de um Deus que protege, que ampara, que esconde. Deus como seu esconderijo, como seu protetor. Lembre-se que algumas vezes, muitas vezes, o salmista precisava fugir. Davi precisou fugir tantas vezes, e ao fugir, um esconderijo era o abrigo mais importante, mais precioso para ele. Deus é nosso abrigo, é nossa proteção, esta é a ideia presente aqui. Lembre-se de que nos versículos anteriores desse mesmo salmo, ele fala de sua relação com o pecado, da necessidade que ele sentiu de confessar o seu pecado a Deus, da dor que o pecado lhe trazia e da alegria que a restauração que Deus proporcionou pôde trazer. Deus perdoou o seu pecado, ele substituiu a angústia, o sofrimento, o desespero trazidos pela condenação e pelo pecado, pela bem-aventurança do perdão, pela alegria do perdão. Deus era quem o protegia, inclusive das dores do pecado. Mas há uma outra ideia presente, quando ele diz na segunda sentença desse versículo, tu me preservas da tribulação. Deus não apenas nos protege porque nos confere o perdão dos pecados, mas Deus também nos ampara diante das adversidades da vida, e elas existem. Adversidades existem sim, eu tenho mencionado isso tantas vezes aqui. Estamos sujeitos sim a dificuldades, mas temos um Deus que está conosco, que caminha conosco, que não permite que essas adversidades nos destruam. Ainda que tenhamos que conviver com elas, ainda que tenhamos que combatê-las e algumas vezes suportá-las por um tempo que para nós sempre será um tempo demasiadamente longo. A verdade é que Deus não permite que essas tribulações nos destruam. Somos de alguma forma preservados por Ele e protegidos por Ele. O salmista fala então de um Deus que o protege dos seus pecados, que protege das tribulações, mas nesse versículo ele fala ainda de um Deus que concede a alegria do livramento, a alegria da libertação. Duas coisas claras aqui: o sentir-se liberto e o experimentar a alegria.
Jesus fala especificamente sobre libertação quando ele diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas que se o Filho nos libertar, e ele se refere, claro, a si mesmo, se o Filho de Deus nos libertar, diz ele, verdadeiramente sereis livres. Nós podemos encontrar em Jesus Cristo e por meio dele a libertação dos nossos pecados. Saímos do estado de escravidão para o estado de liberdade. Equivocam-se aqueles que acham que vida cristã é uma vida de privação. Pelo contrário, escravos são aqueles que não conseguem se libertar do pecado. Escravos são aqueles que estão tão envolvidos com vícios e com práticas destrutivas e nocivas a si mesmos e aos outros, que não conseguem se libertar disto. Em Jesus Cristo alcançamos a liberdade e passamos a experimentar então aquilo que o apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Deixamos de ser escravos quando passamos a ter o poder, a capacidade, a possibilidade de não errar, de tomar decisões acertadas sob a orientação de Deus. Não decisões que satisfaçam a Deus porque Ele, por capricho, as determinou, mas decisões que agradam a Deus porque nos fazem bem, porque proporcionam a nossa felicidade, nosso bem-estar. Decisões que são saudáveis, primeiro para nós, depois para as pessoas que nos cercam, pessoas com as quais convivemos. Vale a pena experimentar esta liberdade. Nosso relacionamento com Deus pode nos proporcionar, portanto, a libertação do peso do pecado. Pode nos proporcionar ainda a proteção e o amparo diante das angústias e sofrimentos da vida. Mas pode nos trazer a alegria de saber que somos livres, que somos salvos e que com Cristo podemos caminhar e experimentar essa liberdade. E eu quero convidá-lo a experimentar isto que o salmista experimentara e descobrira em sua relação com Deus. Quero convidá-lo a orarmos juntos agora, buscando esta experiência com Deus. Pai querido, reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos as nossas falhas e precisamos do Teu perdão, da Tua misericórdia para conosco. Reconhecemos, Senhor, que a nossa vida, até mesmo por conta de nossas falhas, mas também pelas privações próprias da existência, nos traz sofrimentos e momentos difíceis, e nós precisamos do Teu amparo, da Tua força para perseverarmos, para resistirmos, para sobrevivermos diante das dificuldades. Reconhecemos, Pai, que algumas vezes nos deixamos escravizar por vícios e nós queremos ser libertos por Ti. Que em Cristo e por meio dele, cada um daqueles que nos assiste nesse instante experimente esta libertação e esta vitória que proporciona alegria. Amém.